Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Espero que vocês estejam todos bem. Antes de começar o caso, vou pedir que você curta esse vídeo. E se você acompanha esse canal, mas ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, que assim você me ajuda bastante. Vamos pro caso de hoje. Os anos de 1972 e 1973 foram anos bem difíceis para a cidade de Santa Rosa, no estado da Califórnia. Durante esse período, uma série de assassinatos começou a acontecer na cidade, no qual 7 mulheres foram vítimas do mesmo assassino. Assassino esse que continua desconhecido até hoje. Todas essas vítimas, elas tinham o hábito de pedir carona na rua para pessoas estranhas, hábito esse que infelizmente fez com que esse assassino se aproveitasse disso, desse carona para essas meninas e elas acabaram sendo mortas por essa pessoa. As primeiras vítimas foram Maureen Sterling e Yvonne Weber, ambas com 12 anos de idade. Elas eram estudantes da Herbert Slater Middle School e no dia 4 de fevereiro de 72, por volta das 7h30 da noite, elas foram deixadas no Redwood Empire Ice Arena, um lugar de recreação com pista de hóquei. Elas não planejavam ficar lá, em vez disso, elas iriam para outro lugar para possivelmente sair com 4 meninos mais velhos em um parque. Por volta das 9 horas da noite, essas meninas foram vistas pegando carona na Granville Road, uma avenida bem próximo ao lugar que elas estavam. Não se sabe se elas chegaram até o local que elas queriam, mas elas nunca mais foram vistas. E quando deu 11 horas da noite, as mães delas foram lá para buscá-las, lá nesse lugar que tem a pista de hóquei, mas elas não estavam mais lá. Elas tinham desaparecido. No dia seguinte, elas foram relatadas como desaparecidas e, por muita insistência da família, uma investigação começou a ser feita, porque a princípio a polícia achava que se tratava de uma fuga, algo que era muito comum deles tratarem, mas a família insistiu e uma investigação foi iniciada. Buscas começaram a ser feitas de todas as maneiras possíveis, em montanhas, em florestas, mas nada foi encontrado, nenhuma pista, e depois de 2 semanas de buscas, elas infelizmente foram encerradas. Quanto aos meninos que possivelmente iriam se encontrar com elas, foi feito o teste do polígrafo, eles passaram e eles foram descartados como suspeitos. 10 meses depois, no dia 28 de dezembro do mesmo ano, 72, houve uma tempestade de neve, era uma quinta-feira, e os corpos das 2 garotas foram encontrados. Eles estavam a 3,5 km da Porter Creek Road, localizada na área de France Valley Road, muito fora da cidade. Quanto à causa da morte das meninas, não pôde ser determinada. Sendo assim, não era possível afirmar se elas tinham sido agredidas sexualmente. Mas a polícia concluiu que elas haviam sido mortas em outro lugar e que o autor do crime havia mantido suas roupas como possíveis troféus. Só o que foi encontrado no local do crime foi um lado de um brinco e um cordãozinho dourado com uma cruz, mas além disso, nada foi encontrado. A próxima vítima, chamada Kim Wendy Allen, era uma adolescente de 19 anos de idade que fazia faculdade na Santa Rosa Junior College. Ela deixou seu emprego na Lux por comidas naturais às 5 horas da tarde para ir para casa naquele dia. Era 4 de março de 72 e por volta das 5h30 da tarde ela foi vista pegando uma carona com 2 homens que disseram a ela que a levariam até o cruzamento de Belle Ave com a 101. E de lá, ela provavelmente pediu carona para outra pessoa e provavelmente essa pessoa foi o seu assassino, pois ela nunca mais foi vista com vida. No dia seguinte, dia 5 de março de 72, o corpo da Kim foi achado por um estudante de 17 anos de idade que viu seu corpo próximo a um leito de um riacho. Seu corpo estava ainda na cidade de Santa Rosa, mas estava um pouco mais afastado de onde ela tinha sido deixada por aqueles 2 homens. A Kim, infelizmente, ela foi agredida sexualmente e ela foi estrangulada até a morte por um período de 30 minutos com um fio envolto do seu pescoço. E estima-se que ela faleceu por volta da meia-noite do dia 5. No seu corpo, marcas de ligaduras foram encontradas em seus braços e pernas, e isso indicava que ela foi amarrada horas antes de falecer.
No local, um lado de um brinco foi encontrado, uma argola dourada, mas ninguém reconheceu como sendo de Kim. O DNA do seu possível perpetrador foi encontrado e, inclusive, testes estão sendo feitos desde 2018 para ver se eles encontram ali uma identidade no banco de dados, mas isso é um negócio que demora muito, então até agora nada foi encontrado. Além disso, a Kim, ela tinha muita coisa junto com ela nesse dia. Por exemplo, além de ter uma bolsa, uma mochila, a roupa dela, que era uma roupa bem pesada nesse dia, ela também tinha um barril junto com ela, um barril de soja, pois ela queria fazer um tambor desse barril, então por isso que ela estava levando junto dela. Várias semanas se passaram e a mochila da Kim foi encontrada, mas além disso, nada mais foi encontrado. No local que ela foi achada, um pouco mais abaixo, uma impressão digital foi encontrada, indicando que o autor do crime deve ter caído enquanto se livrava do corpo dela e possivelmente se machucado também. A polícia relatou isso no caso de algum hospital ter recebido alguém no dia 5 de março, alguém com ferimentos no braço ou na perna, a polícia queria saber, mas nada foi encontrado, nada foi relatado. Essa foi a terceira vítima. Teve o DNA nesse caso, mas como era década de 70, o DNA ainda não era usado em casos criminais, nem se falava em DNA, a gente fala hoje, mas nem existia isso na época em casos criminais. A quarta possível vítima se chama Janet Kamahelli. Ela desapareceu na manhã do dia 25 de abril de 72 e foi vista às 9h30 da manhã, de carona na rodovia 101, indo para o norte até Santa Rosa Junior College. Uma testemunha relatou que viu quando Janet entrou em uma caminhonete Chevrolet marrom desbotada. O veículo era conduzido por um homem branco, aparentava entre 20 a 30 anos, cabelos castanhos, claros, estilo afro, e ele tinha costeletas, mas não soube afirmar se tinha barba. A testemunha também relatou que, pela maneira que a pessoa sentou no carro, essa pessoa parecia ser alta, pela maneira que ele estava sentado. Depois disso, a Janet nunca mais foi vista. A sua colega de quarto percebeu que ela não voltou para o quarto e que ela não estava participando das aulas e relatou seu desaparecimento à polícia e à família da Janet. Sem saber do paradeiro da filha, a mãe da Janet, que morava no Japão, a Janet também já morou no Japão, não sei dizer se ela nasceu lá, mas ela já estudou lá no ensino médio. A mãe dela foi até Santa Rosa para tentar achar a filha por conta própria, mas ela saiu de lá de mãos abanando. Nunca mais se soube nada da Janet e nenhum corpo também foi encontrado desde então. A quinta vítima, chamada Lori Lee Cursa, de 13 anos, era aluna da Lawrence Cook Middle School. Ela muitas vezes fugia de casa para ficar com seus amigos devido a problemas que tinha dentro da sua casa. Ela morava com a sua mãe e o seu pai ele morava na Flórida. No dia 11 de novembro de 72, a Lori fugiu de casa. A sua mãe relatou seu desaparecimento, mas ela estava na companhia de amigos e ela não voltou mais para casa, ela ficou com esses amigos e a última vez que ela foi vista de verdade foi no dia 30 de novembro pegando carona com alguém desconhecido. Seu corpo, infelizmente, foi encontrado nu em um aterro na Calistoga Road, no dia 14 de dezembro de 72. Sua identidade foi descoberta pela arcada dentária e, de acordo com a autópsia, Lori provavelmente morreu devido a fraturas no pescoço. Acredita-se que isso aconteceu após ela ter pulado de um veículo em movimento e caído no aterro. Ela pode ter sido empurrada pelo seu assassino, mas também não haviam sinais de agressão sexual. A suspeita era de que ela havia morrido por cerca de uma semana, mas era difícil dizer por conta do tempo frio que fazia na época. Várias manchetes de jornais relataram quando encontraram o corpo da Lori e, após isso, um homem relatou à polícia o que ele viu. Ele disse que por volta das 9h30 da noite, entre os dias 3 e 5 de dezembro, ele viu dois homens segurando uma garota contra a vontade dela e eles enfiaram essa garota dentro de uma van e entraram logo em seguida. A van era uma van branca e tinha uma porta lateral no qual estava sem tinta, como se ela estivesse em processo ali de conserto. A van era conduzida por um homem branco com cabelo também no estilo afro e em seguida a van saiu a caminho da Calistoga Road. Quanto aos outros dois homens, ele não soube dar nenhuma descrição. A Lori foi encontrada no dia 14 e logo depois, no dia 28, foi o dia que a Maureen e a Yvonne também foram encontradas. Então a cidade ficou em
pânico por conta desses assassinatos que estavam acontecendo e também a Janet já estava desaparecida. E não tinha ninguém preso, não tinha nenhum suspeito, a população estava muito preocupada. Foi a partir daí que o condado de Sonoma, que é o condado no qual Santa Rosa faz parte, eles anunciaram uma recompensa de $20 mil para qualquer pessoa que tivesse qualquer dica que pudesse levar a um assassino. Partindo para a sexta vítima desse caso, ela se chamava Carolyn Nadine Davis, de 15 anos de idade. Ela era estudante na Anderson High School, no condado de Shasta. Ela fugiu de sua casa em Anderson, no condado de Shasta, em 6 de fevereiro de 73. E passou os próximos 5 meses viajando. Ela mandou uma carta para seus pais logo depois de fugir, no qual ela escreveu que havia saído voluntariamente e pretendia não voltar mais. Mais tarde, em julho do mesmo ano, ela visitou a sua avó em Garberville, na Califórnia, e passou cerca de 2 semanas com ela antes de decidir ir embora novamente. Ela disse à avó que planejava ir para Modesto, na Califórnia, e ficar lá com os seus amigos. Sua avó a levou para o centro da cidade, em Garberville, no dia 15 de julho de 73 e estacionou em frente aos Correios. Carolyn foi vista pela última vez pegando carona naquela tarde perto da rampa Highway 101, em direção ao sul, em Garberville. O corpo de Carolyn foi encontrado no dia 31 de julho. Curiosamente, o seu corpo foi deixado quase exatamente no mesmo lugar onde o corpo de Maureen e Yvonne foram encontrados. Mas, dessa vez, a causa da morte foi diferente. Carolyn havia morrido devido a uma overdose de estricnina, uma substância comumente usada para matar ratos. Ela morreu provavelmente 10 a 14 dias antes de ser encontrada e não foi possível afirmar se ela foi agredida sexualmente ou não. A próxima vítima foi Teresa Diane Walsh. Ela tinha 23 anos de idade e tinha um filho de 2 anos. E ela morava em Malibu, na Califórnia. Em 22 de dezembro de 73, amigos tentavam conseguir uma carona para ela. Ela conseguiu e foi em direção à cidade de Miranda para visitar sua família de férias. A Teresa, ela infelizmente nunca chegou ao seu destino e a sua mãe relatou seu desaparecimento em 31 de dezembro. Mas, sem saber, no dia 28 de dezembro, o corpo de Teresa já havia sido encontrado, parcialmente submerso em um tronco em Mark West Creek, em Santa Rosa. Evidências apontaram que a Teresa ela foi agredida sexualmente e foi sufocada com uma corda de nylon em seu pescoço. As evidências também mostraram que ela morreu uma semana antes de ser encontrada, mas estava na água há apenas 2 dias, o que levou os investigadores a acreditarem que, por conta das fortes chuvas, o seu corpo acabou escorregando. Essas foram as 7 possíveis vítimas de um único serial killer, mas também houve uma suposta vítima dessa mesma pessoa, mas sua identidade nunca foi descoberta. Nesses casos, a vítima ela é batizada de Jane Doe. Dar-se o nome de Jane Doe ou John Doe quando o nome verdadeiro de uma pessoa é desconhecido ou ele é intencionalmente oculto. Nos Estados Unidos, esses nomes são usados para se referir a um cadáver cuja a identidade não é confirmada ou é desconhecida, que é o caso dessa Jane Doe. Ela foi achada em 79 e o modo que ela foi encontrada, que ela possivelmente foi morta, fez a polícia acreditar que ela também pode se encaixar ali como sendo uma possível vítima desse mesmo serial killer desconhecido. Acredita-se que ela tinha entre 16 e 21 anos de idade, que seus cabelos podem ser ruivos ou castanho claro. Ela tinha uma costela quebrada quando foi encontrada, mas uma costela que se recuperou antes de ela morrer. Ela havia sido amarrada com uma corda de nylon tantas vezes em seu pescoço que acredita-se que essa foi a causa de sua morte. O tipo de amarração também fez a polícia achar muito semelhante ao tipo de amarração que foi feito no corpo da Teresa. Além disso, a Jane Doe ela teve muitas vértebras quebradas, além de um braço quebrado também. Outra coisa foi que a Jane Doe ela foi encontrada a apenas 91 metros de distância do local onde a Lori foi encontrada. Além disso também, todas essas meninas foram encontradas sem roupas e as suas roupas jamais foram encontradas. E inicialmente a Jane Doe era suspeita de ser a Janet que estava desaparecida, mas testes foram feitos em 2009
e eles descartaram essa hipótese. Essas foram as vítimas mais conhecidas desse caso. Houveram também outras 2 mortes suspeitas, mas que a polícia não afirma que pode ter sido ali pelo mesmo assassino. Essas vítimas eram Carrie Graham, de 15 anos, e Francine Mary Trimble, de 14 anos. Sobre elas eu posso fazer um vídeo exclusivo, caso vocês quiserem, mas elas desapareceram depois de irem ao shopping comprar presentes de Natal em 15 de dezembro de 78. Elas eram amigas inseparáveis. A mãe da Francine relatou seu desaparecimento no dia seguinte e a mãe de Carrie só relatou seu desaparecimento na véspera de Natal. Restos esqueléticos foram encontrados em 8 de julho de 79, mas permaneceram sem identificação até 2015, quando novos testes de DNA foram feitos. Embora Carrie e Francine sejam apenas suspeitas de serem vítimas do assassino de Santa Rosa, há muitas evidências circunstanciais, desde o uso de um barranco até o fato de que ambas as meninas eram conhecidas por pegar carona. Isso sugere que elas entraram em conflito com o assassino em série desconhecido. No ano de 75, o FBI publicou um relatório chamado Homicídios Femininos Não Resolvidos, uma análise de uma série de assassinatos relacionados à Califórnia e à América Ocidental. Nesse relatório, afirma-se que 14 homicídios acontecidos entre 72 e 74 haviam sido cometidos pelo mesmo assassino. Na maioria desses casos, as meninas foram encontradas sem vida, já estranguladas, outras foram mortas por golpes de faca e outras jamais foram encontradas. Quanto ao assassino, ninguém tem nenhuma dica de quem seja, mas, é claro, também tinham-se suas suspeitas, mas que também foram descartadas. Por exemplo, a primeira teoria era de que Ted Bundy era suspeito de realizar alguns assassinatos de Santa Rosa, mas um relatório publicado em 92 descartou o envolvimento dele, pois existiam recibos de posto de gasolina que mostravam que Bundy não estava nessas áreas nas datas em questão. Outro suspeito era o assassino do Zodíaco. O autor Robert Gray Smith observou que nas cartas posteriores que o assassino do Zodíaco enviava continham caracteres chineses semelhantes aos caracteres encontrados no barril que a Kim Allen carregava no dia de sua morte. Além disso, esse assassino do Zodíaco planejava mudar seu modus operandi. Em 69, ele mandou uma carta para um jornal afirmando: "Não anunciarei mais a ninguém. Quando eu cometer meus assassinatos, eles parecerão com roubos de rotina, assassinatos de raiva, alguns acidentes falsos e etc." Já se passaram 40 anos e esse caso ainda não foi concluído. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Comenta aqui embaixo e eu te vejo na semana que vem.